Olá! Como vai você? Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Loren Mendes, consultora financeira e idealizadora do método Gestão Financeira para Casais. Eu ajudo casais a realizar seus sonhos através do planejamento financeiro. E hoje, nesta live, vamos falar do tema Previdência Privada, ter ou não ter? Eis a questão. Aproveita, vai no aviãozinho e chama a esposa, o maridão, um amigo, um colega de trabalho que você sabe que vai ser interessante participar desse bate-papo aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para trocar ideias, para fazer questionamentos que eu te respondo aqui ao vivo, tá? Se quiser, pode ir lá depois na minha bio do Instagram, que tem todos os meus contatos. Você pode me mandar mensagens, você pode me mandar o WhatsApp, que eu também te respondo assim que possível, ok? Então vamos lá, gente. Quero começar a live falando sobre a principal diferença entre o PGBL e o VGBL. Muitas pessoas não entendem muito bem qual é a diferença. Eu fiz uma enquete ontem, fazendo várias perguntas, e o percentual de pessoas que não fazem a menor ideia qual é a diferença entre um e outro, ele é muito grande, ele é muito expressivo. Então, vou começar falando aqui qual que é a principal diferença entre o PGBL e o VGBL. Basicamente, ela está no imposto de renda, tá? O PGBL, quando você contribui para ele e realiza o resgate, o imposto de renda ele vai realizar em cima do valor total, tá? Contribuição mais rentabilidade. O VGBL, ele vai realizar o imposto de renda somente em cima da rentabilidade. Aí você pensa assim, se eu vou ter que pagar o imposto de renda inteiro sobre o que eu contribuí mais o que rendeu, para que eu quero PGBL? Para que eu vou investir nisso aqui? O que acontece? O PGBL, ele te traz benefícios na sua declaração de imposto de renda. Então, é verdade que só é interessante ter o PGBL se você for usar o benefício da dedução do imposto de renda, tá? Vou fazer uma continha aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem como que funciona a questão da tributação, tá? Então, vamos supor que eu apliquei R$900 no PGBL, tá? Esses R$900 renderam 100, que virou 1.000. E eu realizei o resgate. Por suposição, também eu tenho uma alíquota de imposto de renda de 10%. Então, quando eu vou resgatar, eu vou realizar lá R$100 de imposto e vou receber R$900, ok? Se esse mesmo valor estivesse aplicado no VGBL, apliquei R$900, renderam R$100 e eu tenho lá R$1.000 e quero resgatar. E tenho lá os 10% de imposto também hipotético aqui, né? Eu vou realizar 10% em cima de 100, não em cima de 1.000. Então, eu vou receber 990, porque eu realizei lá R$10 de imposto de renda. O VGBL, gente, é ideal para quem não paga imposto de renda, tá? Em momento nenhum, ou realiza sua declaração de imposto de renda de forma simplificada, ok? Ele é ideal para essas pessoas. E qual é o benefício que você tem quando você faz a adesão ao PGBL? Assim como você deduz lá no seu imposto de renda, quando você faz a declaração na forma completa, escola, dependente, contribuição aí com o INSS, despesas médicas, exames, você também pode deduzir contribuições ao PGBL. Existe um limitador que é de 12% da sua renda total, tá? Mas você pode utilizar esse valor. E isso, em muitos momentos, é uma excelente estratégia para você reduzir o imposto de renda que você tem a pagar ou para você recuperar parte do imposto de renda que foi retido, tá? Vou dar uma dica aqui. Existe um aplicativo da Receita Federal muito simples e muito fácil de usar, que você baixa aí na sua loja de compras, né? Que chama, imposto de renda mesmo, imposto de renda pessoa física. E você consegue, nesse aplicativo,
calcular a sua renda ano ou mês, ok? Ele tem as duas opções. Então você consegue calcular lá, por exemplo, a sua renda ano, quanto que você paga de INSS, quanto que você paga de escola, de dependente, todas aquelas despesas, mais ou menos de médico, e você consegue simular ali se você pode fazer a contribuição dentro dos 12% que é permitido, ou às vezes fazer uma contribuição até de um valor menor que vai te atender. Gente, vale muito a pena você utilizar esse tipo de estratégia. Quando você usa suas aplicações do PGBL para deduzir o seu imposto de renda, você está antecipando um valor que ia ficar para o governo. Certo? Então, se você vai conseguir, né, se você quer já fazer uma reserva financeira e dentro lá de todas as análises, né, que a gente faz, ter um fundo de previdência privada é interessante para você, se você pode ter esse benefício, por que não o PGBL? Ok? Então, é realmente muito interessante, mas somente para quem pode utilizar como dedução no imposto de renda, ok? O outro item que eu quero falar com vocês são os benefícios que um fundo de previdência traz, tá? O primeiro benefício que eu quero falar para vocês é o benefício esse valor, ele me sumiu a palavra aqui agora, gente, ao vivo é assim, mas esse valor que você tem lá, ele não entra em inventário, ok? Então, se você acumulou aí um valor durante a sua vida inteira, infelizmente você faleceu, seus beneficiários legais ou os beneficiários que foram determinados ali na pólice, eles vão receber por um processo administrativo aquele saldo que foi acumulado ali no fundo de previdência. Por que isso é bom? Primeiro, a sua família não vai pagar o imposto de transferência causa mortes, tá? Esse é um imposto que é gerado no processo de inventário sobre todo o patrimônio do falecido, inclusive sobre saldo em conta, tá? Mas se você tem um saldo em previdência privada, seja VGBL ou seja PGBL, a sua família vai receber aquele valor via processo administrativo. E eu te falo, gente, que eu já vi situações assim, como que esse benefício trouxe conforto para a família. Eu já cansei de ver famílias aí com um patrimônio muito vasto, tá? Tudo administrado somente aí pelo provedor. E no caso de falecimento do provedor, a família não tem dinheiro para desembolar o processo de inventário. E essas taxas todas têm que ser pagas à vista. Então, quanto maior o patrimônio que a pessoa tem, maiores são as taxas e impostos que a família precisa pagar. Então, se essa pessoa tem um saldo, um saldo no fundo de previdência, a família recebe em processo administrativo, demora em torno aí de 30 dias, é a média que as empresas, as administradoras costumam pagar quando toda a documentação é apresentada. Em 30 dias a família está com o dinheiro na mão e às vezes esse é o recurso que a família vai ter para desembolar todo o processo de inventário. Muitas vezes, esse é o recurso que a família vai ter para, às vezes, até não passar fome, porque não tem acesso ao patrimônio, ao dinheiro que está lá no banco da pessoa que faleceu, que era aí o provedor da família, tá? Então, esse é o primeiro benefício que eu quero trazer aqui para vocês dos fundos de previdência privada. Lembrando, seja PGBL ou VGBL, ok? Eu comentei aqui já que é o segundo benefício que eu quero falar, que você pode determinar quais são os beneficiários, tá? Quando você não determina na apólice quem são os beneficiários, quem irá receber são os beneficiários legais, esposa, filhos, no caso de não ter esposa e filhos, são os ascendentes, pais e assim sucessivamente, ok? Mas essa questão do beneficiário, ela é muito legal quando você tem alguma pessoa que você cuida, né? Ele não é seu dependente legal, por exemplo, mas você cuida dessa pessoa, você acolhe essa pessoa e sabe ali que ela não tem com quem contar. Então, se você coloca um percentual, mesmo que seja pequeno para essa pessoa, ela vai receber via o processo administrativo que é feito aí junto aos bancos e às administradoras dos fundos de previdência, tá? Terceiro ponto, que quando a gente pensa em rentabilidade, ele faz uma grande diferença, que é o imposto de renda.
O imposto de renda dos fundos de previdência, ele só acontece no resgate. Por que eu tô te falando que ele é interessante? Todos os fundos, gente, de investimento de qualquer banco, né, de qualquer empresa que administre fundos, ele vai realizar o imposto de renda pelo menos 2 vezes ao ano. A gente tem um nome popular chamado Come Cotas, tá? Então, 2 vezes ao ano, o governo vai lá no Come Cotas, vai lá nos bancos, né, e realiza uma antecipação do imposto de renda. Ele acontece em maio e em novembro, tá? Então, o que isso tá fazendo do seu dinheiro? Seu dinheiro, ele tá reduzindo. Se eu tinha 1.000, tive que pagar imposto, não tenho mais 1.000, tenho, por exemplo, 950, tá? Um exemplo aqui. Se eu não tenho que pagar esse imposto de forma antecipada, o meu dinheiro, ele tá rendendo em cima dos 1.000 e assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo eu tenho um dinheiro aplicado nos fundos de previdência privada, eu tenho uma tendência a ter uma rentabilidade real, né? Superior a fundos de investimentos, a CDBs, por exemplo, que tem um prazo máximo de 3 anos. Então, se eu não resgato, em 3 anos eu sou obrigada a resgatar e realizar o imposto de 15% sobre a rentabilidade. Então, se eu não faço isso durante esse período, eu consigo maximizar meus ganhos só por não ter pago o imposto, entende? Quando a gente faz uma conta por um período, por exemplo, de 10 anos, a gente vê como que faz diferença. Mesmo que eu pegue o mesmo valor e mesma rentabilidade, só por eu não realizar o imposto durante esse período. Então, esse é um outro benefício, que é um benefício super bacana dos fundos de previdência, tá? Formas de resgate. Existem, na verdade, basicamente 6 formas de resgate dos fundos de previdência e você é quem escolhe quando chegar a época que você vai resgatar, tá? Lembrando aqui que os fundos de previdência, eles são fundos de longo prazo, médio e longo prazo. Normalmente são fundos que vêm com carência, né? E quanto mais você fica lá, mais interessante ele vai se tornando. Quanto mais você está aplicando, mesmo que a sua aplicação seja mensal ou seja aporte único. O que é isso? Algumas pessoas não fazem uma contribuição todo mês, tá? É bem comum a contribuição mensal, mas muitas pessoas não fazem. Algumas pessoas escolhem fazer uma contribuição eventual. Eu aplico 1 vez por ano. Eu aplico eventualmente quando eu tenho um recurso específico para aplicar. Eu aplico porque eu recebi uma herança, achei uma aplicação interessante, então eu posso fazer uma aplicação única em um fundo de previdência privada. Tudo isso aí é possível, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, eu tenho 6 formas de resgate desses investimentos, ok? É importante, quando você for contratar o plano com o seu banco, que você avalie quais são as formas que aquele plano te traz, tá? Nem todo plano te apresenta 6 possibilidades, tá? Mas eu vou trazê-las aqui de forma geral para vocês. Então, a primeira possibilidade é o resgate total ou parcial daquele saldo que você tem, tá? O resgate parcial, ele é muito utilizado para situações, às vezes, de emergência, ou porque aquela pessoa planejou mesmo. Às vezes você está ali contribuindo durante muitos anos e pensa assim, olha, eu quero fazer uma viagem, sei lá, para Disney com a minha família quando meus filhos fizerem 15 anos, por exemplo, tá? Então você está contribuindo com aquele valor e tal. Chega naquele momento, você decide fazer um resgate parcial para realizar um sonho, seja uma troca de imóvel, seja uma aquisição de bem, ou seja uma situação de emergência, quando você não tem aí outras aplicações para aquela situação, tá? Então, uma possibilidade é o resgate parcial. Outra possibilidade é o resgate total, né? Você pode zerar, né, parar de contribuir, zerar o fundo, pegar aquele valor, em cima daquele valor ali, decidir o que você vai fazer. Algumas pessoas contribuem por 30, 40 anos
com os fundos de previdência. E no futuro, o que eles querem? Eu quero montar uma empresa, eu quero montar um negócio, eu trabalhei aqui, fui funcionário a vida inteira e hoje meu sonho é ser dono do meu próprio negócio e esse dinheiro que eu contribuí a vida inteira foi para realizar esse sonho. Algumas pessoas resgatam e aplicam em outros fundos de investimento e querem viver de rentabilidade durante aquele período, ou um bom período. Algumas pessoas resgatam e falam, eu vou investir em imóvel porque eu quero ter aluguéis, vou comprar sala comercial, vou construir para vender casa. Então, cada pessoa tem uma estratégia e essa estratégia pode ser escolhida por você no futuro. Você não precisa decidir isso agora, no ato da contratação, ok? Todos os bancos, quando você faz uma contratação por você, ele vai te dar a opção do resgate total, ok? As outras opções é que nem todos os fundos, todos os planos vão te oferecer. É só você entrar na época e avaliar o que é melhor para você, para o que você quer naquele momento, tá? Então, a segunda opção de resgate que eu quero falar com vocês é a renda mensal temporária. A renda mensal temporária, ela é muito utilizada nos fundos empresariais, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que também foi uma das perguntas da minha enquete, tá? O que é a renda mensal temporária? Normalmente ela é feita durante 15 anos, tá? Então, quando você contrata a renda mensal temporária, você vai parar de contribuir com o fundo, a empresa, né, o banco que administra a sua aplicação, ela vai fazer uma conta e vai falar o seguinte, olha, pelo saldo que você tem, pelo tempo que você contribuiu, você vai receber tal valor durante 15 anos, mensalmente durante 15 anos. Essa é a renda mensal temporária, ok? Renda mensal vitalícia. A renda mensal vitalícia é quando você opta por receber um valor até a sua morte, tá? Normalmente a renda mensal vitalícia, eu falo que ela aposta na morte, né? Porque ela vai te pagar enquanto você viver. Se você viver muitos anos, ela vai te pagar aí durante muitos anos. Se você viver poucos anos, ela vai te pagar ali um prazo menor. As administradoras fazem uma conta aí de perspectiva de vida, de todos esses aspectos da sua idade, do tempo de contribuição, do saldo que você acumulou nesse período, para poder chegar a um número e te apresentar, que é o valor que você vai receber aí da renda mensal vitalícia, tá? A renda mensal vitalícia, ela destrincha aí em 4, que é a renda mensal vitalícia, que é a que eu comentei agora, que é a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, tá? O favorecido da apólice. O que é isso? Eu recebo até eu falecer, ok? Depois do meu falecimento, o meu beneficiário da minha apólice vai receber até o falecimento dele, tá? Então, se eu tenho ali um dependente que eu cuido e eu transformo em renda mensal vitalícia, reversível, né, ao beneficiário, depois do meu falecimento, ele vai receber aquele valor ali até o falecimento dele também, tá? O outro, renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. O que é isso? Eu que sou a contratante, eu recebo aí até o fim dos meus dias, né? E eu contrato um prazo mínimo para os meus beneficiários, tá? Por exemplo, Deus me livre e guarde, faleci hoje. Faleci hoje não, tô recebendo e faleci, tá? Quando eu contrato por tempo mínimo garantido, significa que os meus beneficiários vão receber ali por X período, 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai depender da apólice, aquele valor, tá? Por no mínimo aquele tempo. Então, mesmo que o meu saldo acumulado ele não seja o suficiente para cobrir aquele período, a empresa ela vai lá e vai cobrir aquilo por mim, tá? O outro é a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. O que é isso? Se eu estou tô recebendo e faleci, sou casada, meu cônjuge, ele é vivo, ele vai receber aquele valor enquanto ele for vivo, ok?
Se ele falecer e os nossos dependentes ainda forem menores de idade, eles vão receber aquele valor até também o falecimento deles, ok? Qual que é a diferença aí quando eu escolho uma ou outra? Porque o que você vai pensar? Assim, o melhor vai ser então eu converter isso aqui por renda vitalícia, muito melhor, vou receber até morrer, posso ficar tranquila. Todos os bancos vão fazer conta, gente. Vão fazer conta da sua expectativa de vida, vão fazer conta de quanto tempo você contribuiu, qual foi o valor que você acumulou durante todos esses anos de contribuição e vai te falar, olha, se você quiser fazer conversão por prazo determinado, você vai receber o valor tal durante 15 anos. Se você quiser conversão por renda vitalícia, você vai receber o valor tal até você falecer. Se você quiser receber com renda vitalícia com conversão ao beneficiário, você vai receber um valor menor, então eles vão fazer conta, tá? Se o seu plano te permite todas essas opções, quando chegar o momento, seu momento, que é único, que só você vai saber o que é melhor para você e sua família, aí você decide, tá? Aí você decide. Eu te falo que em todos esses anos, todos esses meus anos, né? Foram quase 20 anos na área financeira, eu não presenciei ninguém fazendo a conversão por renda vitalícia com conversão aos beneficiários. A maioria deles, quando fizeram conta, eles perceberam que era mais interessante fazer um resgate e investir em novos negócios e manter um patrimônio para a família. Só que isso aí só vai depender da época, vai depender da situação, vai depender do que você quer. Então não dá pra gente falar isso agora. O que você precisa ver é quais são as possibilidades do fundo que você tem, do fundo que você contratou, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode comentar aqui, ok? Outro item que eu quero trazer para vocês é sobre as alíquotas de imposto de renda, tanto do PGBL quanto do VGBL, tá? Existem dois tipos de imposto de renda que você pode optar quando você contrata um fundo de previdência, ok? Existe a alíquota progressiva e existe a alíquota regressiva, tá? Como que funciona a alíquota progressiva? Eu vou falar dela aqui primeiro. A alíquota progressiva, quando você escolhe ela vai gerar um imposto de renda de 15%, ok? Na fonte quando você resgatar. Se for o VGBL, 15% sobre a rentabilidade. Se for o PGBL, 15% sobre o saldo total, ok? Porém, esse imposto que é feito na alíquota progressiva, ele precisa ser ajustado no seu imposto de renda do exercício seguinte, tá? Então, se você tem uma renda muito alta, se você está pagando lá 27,5%, por exemplo, de imposto de renda, você vai ter que fazer o ajuste e vai pagar a diferença dos 15% até os 27,5%. Porque quando você resgata o seu fundo de previdência, é uma renda que você tem, tá? Então você vai fazer essa conta, você pode chegar até 27,5%. Em contrapartida, se você não paga imposto de renda, se você está na declaração simplificada, você pode, às vezes, até restituir parte desse imposto de renda que foi pago. Isso vale muito às vezes para profissional liberal, né? Que às vezes tira um prolabore baixo e faz toda a contabilidade ali pelo CNPJ, tá? Isso pode ser muito benéfico, né? Pode trazer benefícios financeiros aí quando a gente fala do imposto. A opção da alíquota regressiva. A opção da alíquota regressiva, o próprio nome já diz, né? Ele vai diminuindo. Então, eu tenho aí 10 anos para essa redução, tá? Essa alíquota, ela começa com 35%, gente, e ela é exclusiva. O que é exclusiva? É uma alíquota que você não ajusta. Você não paga a diferença para mais, mas você também não recebe diferença, ok? Então, ela começa com 35%. Então, no ano 1 e no ano 2, você vai pagar, se você realizar o resgate na alíquota regressiva, 35% de imposto. No ano 3 e 4, você vai pagar 30%. No ano 5 e 6, você paga 25%.
No ano 7 e 8, você paga 20. No ano 9 e 10, você paga 15. E acima de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto exclusivo na fonte. Ela é uma alíquota muito interessante, principalmente para quem tem uma renda mais alta e tá na alíquota lá de 27,5% do imposto, tá? Mas o que você precisa observar? A conta para este prazo, ela acontece a partir da sua contribuição. Se você tem uma contribuição mensal, né? Vamos supor que eu tenho uma contribuição mensal num fundo de previdência na alíquota regressiva, ok? O que eu contribuí há 10 anos atrás, ele está na alíquota de 10%. Mas o que eu contribuí esse mês, ele está na alíquota de 35%. Então, quando eu faço a contribuição mensal para um fundo de previdência na alíquota regressiva, eu acabo tendo uma média do período. Quanto maior o tempo eu estou nele, essa média vai reduzindo. Eu vou pagar menos imposto porque eu vou tendo ali valores que estão entrando na alíquota de 10%, de 15%. Quanto menor o prazo que eu estou, maior a alíquota que eu pago. Então, o que eu quero te falar aqui sobre essa questão do imposto? Se você está aplicando num fundo de previdência e pretende resgatar com um prazo inferior a 4 anos, a alíquota na regressiva normalmente não vai valer a pena. A probabilidade de não valer a pena é muito grande, porque você pode chegar a pagar 30%, 35% de imposto, enquanto na progressiva, mesmo que você esteja na alíquota máxima de imposto de renda pagando 27,5%, você vai chegar aos 27,5%, né? Lembrando, gente, de novo, o fundo de previdência, ele é um fundo que foi feito para se trabalhar no médio e no longo prazo, ok? Quero falar aqui dos riscos, né? Quais são os riscos dos fundos de previdência? Todo banco oferece para você fundos conservadores, fundos moderados e fundos agressivos, tá? Você precisa respeitar o seu perfil de investidor, ok? Se você é uma pessoa conservadora, se você é uma pessoa moderada, né? Se você gosta de arriscar um pouquinho mais. Mas o que eu tenho para te dizer é que nos fundos de previdência, considerando o longo prazo da aplicação, vale a pena você ser um pouquinho mais ousado. O que acontece? Historicamente, quando a gente analisa fundos de risco, com fundos aí de renda fixa, fundos de baixo risco, eu tenho uma média superior de rentabilidade, mesmo que eu tenha volatilidade no período. Então, quando eu trabalho no médio prazo e no longo prazo, gente, vale a pena eu arriscar um pouquinho mais. Eu costumo ter um resultado melhor do que se eu tiver num fundo de renda fixa. Então, se você tem medo de arriscar, o fundo de previdência pode ser uma boa opção para você começar aí, colocar um pouco mais de risco. Não precisa ser um risco agressivo, pode ser um risco moderado. Você pode analisar lá as possibilidades da carteira, mas é uma boa opção. Até porque a gente não costuma ficar olhando todo dia os fundos de previdência, porque não fica ali disponível no seu saldo em conta corrente, né? Então aquele friozinho na barriga que dá das aplicações de risco, eles são mais tranquilos nos fundos de previdência privada, tá? Aproveitando que eu tô falando em risco, gente, quem gosta de risco ou quem quer aplicar um pouquinho de risco, mas tem um medo, uma sugestão é não acompanhar diariamente, tá? Quando você acompanha diariamente, isso te dá dor de barriga. Hoje eu ganhei muito, amanhã eu perdi e vai. Então, não fica acompanhando diariamente não, porque vai dando um pouquinho aí de indigestão para aqueles que são um pouco mais conservadores e estão entrando aí agora nesse mundo para arriscar um pouquinho mais, tá? Outra coisa que eu quero falar em relação aos riscos escolha empresas de primeira linha, sabe? Com todo respeito às empresas que estão começando, mas não invistam em qualquer um. Eles estão cuidando ali do seu dinheiro por muitos anos, tá? Então, procure os bancos de referência, procure as empresas de referência, converse aí com seus colegas, procure informações, não decidam isso no calor da emoção, não decidam isso
com qualquer instituição, ok? Procure os bancos que são sólidos, né? Nós temos vários, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas nós temos vários bancos sólidos nesse aspecto dos fundos de previdência privada, que tem aí uma série de fundos para poder te apresentar, tá? Quero agora falar sobre uma parte da enquete, então eu vou falar aqui para 30% mais ou menos do meu público, que são as pessoas que têm o benefício dos fundos empresariais, fundos de previdência empresariais. Existem algumas empresas, normalmente empresas maiores, que oferecem aos funcionários a opção deles aderirem a fundos de previdência. Gente, isso é muito legal, isso é muito bacana. E alguns funcionários ficam na dúvida ali se vale a pena ou se não vale a pena participar do fundo. Pessoal, em geral vale. Eu não posso falar que é 100%, mas 99,99% das vezes vale muito a pena participar dos fundos de previdências corporativos, tá? O que você precisa olhar? Quais são as particularidades do fundo? Essas empresas são empresas maiores, normalmente elas têm uma pessoa responsável por aquilo ali que consegue, inclusive, tirar todas as suas dúvidas. Teve dúvida? Liga para a pessoa, pergunta, avalia o que é melhor, o que não é melhor. Pergunta mesmo, é alíquota progressiva, é alíquota regressiva, eu não entendo isso, me explica. Como que eu posso fazer o resgate quando eu quiser resgatar? Quando eu vou ter direito à parte da empresa, tá? Normalmente os fundos empresariais, eles fazem assim: o funcionário contribui com tantos por cento e a empresa contribui normalmente com o mesmo valor, tá? Gente, quando a empresa coloca num fundo de previdência em seu nome o mesmo valor que você está colocando, aquilo ali é como se fosse um aumento salarial que você tem. Claro que existem as regras da própria empresa quanto à utilização daquele valor, tá? Em geral, claro, cada empresa faz de uma forma, né? São fundos fechados, mas em geral as empresas criam regras assim: olha, para o funcionário ter direito à parte da empresa, ele precisa ter pelo menos tantos anos de contribuição, né? Ou ele faz um escalonamento. Olha, o funcionário que contribui há 2 anos tem direito a, sei lá, gente, eu vou colocar aqui hipoteticamente, até porque cada empresa age de uma forma. Mas um funcionário com até 2 anos de empresa tem direito a 25% do valor que a empresa contribuiu. O funcionário, quando tem de 4 a 6 anos de empresa, tem 50%. E vai subindo. O funcionário que tem acima de 10 anos de contribuição ou de empresa, né? Tem direito a 100% da contribuição por parte da empresa. Gente, isso é muito bacana. Então, se a sua empresa oferece esses benefícios e você ainda não tem, não sabe como funciona, vai amanhã e liga para a RH da empresa, procura saber quais são os benefícios e como é que você faz para participar e para contribuir, tá? Algumas empresas, quando você é desligado, elas te dão até a opção de continuar contribuindo de forma privada, que é a sua parte, mas eles não fazem lá o aporte da parte deles, tá? Normalmente acontece isso. Mas eles te dão a possibilidade de deixar aquele saldo ali no fundo de investimento deles e quando completar aquele prazo mínimo, por exemplo, de 10 anos que eu dei, você passa a ter direito a 100% do que a empresa contribuiu. E lá na frente você decide o que faz, tá? Algumas empresas te permitem fazer o resgate total do valor quando chegar a época. Algumas empresas te permitem fazer a conversão em renda por prazo determinado. Então você vai ter que ver quais são as especificidades, né? Não sei se eu falei a palavra certa aqui, mas você vai ter que ver quais são os detalhes que o fundo da sua empresa te dá de benefício, sabe? As empresas, muitas vezes, elas te dão a opção também de investir em fundos mais conservadores, mais moderados e mais agressivos, tá? Nem sempre te dão a opção de escolher qual alíquota, se é uma alíquota progressiva, se é uma alíquota regressiva, tá? Quando te dão a opção, você precisa avaliar se vai existir a possibilidade de mudar o tipo de alíquota no futuro, tá? Essa mudança normalmente só é possível da alíquota progressiva para a alíquota regressiva,
ok? Quando é possível. Algumas empresas vão te dar a opção de contribuir no PGBL e no VGBL. Outras vão te dar a opção de contribuir só no PGBL. Aí você vai fazer toda aquela análise, mas eu não pago imposto de renda, o PGBL não é interessante para mim. Mas se a empresa tá pagando lá o mesmo valor que você tá pagando, e daqui a 2 anos você vai ter uma parte, daqui a 4 anos você vai ter uma parte, daqui a 10 anos você vai ter tudo, vale a pena sim contribuir, porque você estará tendo aquele valor a mais no seu saldo da contribuição da parte da empresa. Algumas empresas vão além, gente. Algumas empresas viram para você e falam assim, olha, você tem a opção de contribuir, por exemplo, com 4%, com 8% e com 10%, tá? Também aqui, hipoteticamente. E o que você contribui, eu contribuo igual. Pessoal, se a sua empresa faz isso, se esforce ao máximo para contribuir na alíquota máxima que a empresa traz para você. Por que você vai perder essa oportunidade? Você não vai poder usufruir desse recurso agora, mas ele pode ser um recurso que vai fazer a diferença na sua vida no futuro, numa situação temporária de desemprego, por exemplo, numa situação de mudança de propósito de vida, quero mudar de carreira, só que para mudar de carreira eu vou ficar um tempo sem renda. Então, esse recurso ele pode fazer a diferença na sua vida no futuro, tá? Aí, falando aqui agora para todo mundo, para quem é a previdência privada? A previdência privada é para todo mundo. Todo mundo que tem condições de começar a contribuir com a previdência privada, faça. Não espere, não deixe para depois, mesmo que seja com o menor valor possível de contribuição. Existem bancos que aceitam valores aí a partir de 50, de 100 reais. Não espera, começa. Pega já aquele valor e coloca na sua lista de despesas, como se fosse uma despesa de água, de luz, de telefone, né? De refeição, de alimentação, de moradia. Coloca aquilo ali na sua lista de despesa e assuma um compromisso com você de ter aquele recurso guardado, porque ele vai ser bom para você no futuro. Não deixa, não espere. Eu esperei para começar porque eu não tinha conhecimento, sabe? Eu perdi 4 anos, quase 5 anos que eu poderia ter contribuído e que teria feito muita diferença para mim hoje no meu processo de transição de carreira. Só que eu não tinha conhecimento na época. Eu não fui orientada de forma assertiva na época. Ninguém pegou na minha mão na época e falou assim, Lauren, vem cá, eu vou te explicar o que é isso, eu vou te mostrar que vale a pena você se esforçar e contribuir. Eu não tive essa possibilidade, mas eu quero que você tenha. Não espera. Existem fundos também, gente, vou falar aqui agora para quem tem filhos, que num banco em que eu trabalhei chamava Prev Jovem, e vários bancos têm que você pode fazer para seu filho. Com valores pequenos, nasceu, vai lá e faz e começa a contribuir e coloca lá também na sua lista de despesas. Quando o seu filho atingir a maioridade, né? Se você foi lá todo mês, contribuiu, foi persistente, você pode estar às vezes com uma faculdade paga, com um negócio para o seu filho, um dinheiro para ele montar um negócio, sabe? A gente tem aí tantas startups hoje, né, gente? Quem sabe o seu filho também não vai fazer, vai revolucionar aí o mercado e aquele dinheiro vai ser um impulsionador para aquilo, né? Então, não é só pra gente não. Vamos pensar também nos nossos descendentes, né? Que a gente pode cuidar do futuro deles também dessa forma, né? Então, assim, gente, os fundos de previdência, eles trazem excelentes benefícios. Você precisa analisar para saber se o melhor para você é o PGBL, é o VGBL. Se for o PGBL e os 12% se você puder usar os 12% na dedução do imposto de renda, se esforce para aquilo. Nem que você faça a contribuição lá no dia 27, 29, 30 de dezembro. Só para deduzir no imposto de renda, você pode se programar para aquilo ali. Isso vai te trazer benefícios imediatos no processo de restituição. Se esforce para contribuir, crie o seu futuro, né? Planeje, viva o seu presente, mas não esqueça do seu futuro. Se planeje para isso, né? Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Era isso o que eu tinha para falar. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vi que todo mundo ficou tão caladinho aqui hoje, né? Muitas pessoas entraram, tenho muita gratidão por isso, mas eu não tive aqui nenhuma pergunta específica ao vivo, mas você pode me perguntar, né? No meu WhatsApp, você pode me mandar e-mail, você pode vir aqui no post também fazer pergunta e você pode também me perguntar pelo direct, que eu consigo te responder. Se você tiver alguma dúvida que você queira fazer, eu faço conta com você. Se você, né, não conseguiu aí entender alguma coisa, pode contar comigo que eu tô aqui para contribuir, tá bom? Gratidão imensa pela participação de todos e um beijo grande para vocês. Tchau, tchau!